Vamos direto ao ponto. Hoje o nosso foco é um tema que pode mudar completamente a forma como a gente vive: imunidade contra ofensas. A ideia aqui é construir uma verdadeira armadura para a mente. Nós vamos pegar aquela sabedoria antiga e testada pelo tempo, lá da filosofia estoica, e traduzir tudo isso num kit de ferramentas super prático e moderno. O objetivo? Construir algo que muita gente acha quase impossível: uma imunidade emocional absoluta contra os ataques verbais do dia a dia. Certo, vamos mergulhar nisso. É, no mínimo, fascinante observar como a humanidade é profundamente vulnerável a palavras. Imagina a cena. O dia começa perfeitamente bem, o sol está brilhando, tudo flui. Aí, do nada, um estranho no trânsito ou um colega de trabalho solta um comentário rude. E pronto. A alegria desaparece na hora e a mente é inundada por raiva ou tristeza. Mas por que a gente permite que uma simples vibração sonora no ar tenha tanto poder sobre a nossa paz de espírito? É exatamente essa questão que define a importância e os riscos do treinamento psicológico que temos pela frente. Seção 1. O problema das ofensas. Bom, para entender como construir essa defesa, a gente precisa primeiro entender a natureza de um ataque. A verdade é que a dor psicológica de um insulto é um sofrimento totalmente desnecessário ao qual a gente se submete por vontade própria. É super importante sacar que um evento externo, por si só, não tem nenhum significado embutido nele. Pensa num copo que cai e quebra no chão. É só vidro quebrado. Um comentário grosseiro é só som. Nenhum dos dois tem passe livre para entrar na nossa mente. O que causa o dano real, o que alimenta o sentimento ruim, é única e exclusivamente o nosso julgamento interno, a historinha que a gente conta para nós mesmos sobre aquele evento. Ou seja, a ofensa literalmente precisa da nossa permissão ativa para machucar. E essa ideia ilustra brilhantemente a essência do problema. O grande imperador romano Marco Aurélio entendia perfeitamente que dar aos outros o poder de causar dor emocional vai totalmente contra a nossa soberania natural. Pensa bem, se a gente se desestabiliza toda vez que alguém age mal, acabamos virando prisioneiros do comportamento alheio. É basicamente pegar a chave da nossa própria paz e entregar na mão de quem menos merece. Seção 2. A dicotomia do controle. Isso nos leva à base de toda a filosofia estoica e ao nosso primeiro grande bloco de defesa. Existe um mal-entendido gigante por aí de que ser estoico significa ser frio como uma pedra, tentar reprimir emoções. Nada a ver. Na verdade, os antigos buscavam um estado chamado apatia. Mas calma, não é apatia no sentido que a gente usa hoje. Significa simplesmente dominar e superar aquelas emoções irracionais e negativas que atrapalham a vida. Tipo aquele medo excessivo, a tristeza que paralisa ou a raiva que destrói tudo. O objetivo final é alcançar um estado de alegria vibrante e tranquilo, totalmente livre de tormentos. E a melhor maneira de chegar nessa alegria é canalizar a energia para o lugar certo. É aqui que entra a tricotomia do controle. Basicamente, as coisas se dividem em 3 partes. Temos aquilo sobre o qual temos controle total, como a gente escolhe agir, nossos valores, nosso caráter. Depois tem o controle parcial, são os nossos deveres sociais e relacionamentos, onde a gente pode agir da melhor forma possível, mas o resultado não depende só da gente. E, por fim, aquilo sobre o qual não temos nenhum controle. A economia, o clima e, claro, o que as outras pessoas fazem ou dizem. O grande segredo para uma confiança inabalável é investir tempo e energia puramente na primeira categoria. Seção 3. A marionete emocional. Agora, entender a teoria é uma coisa, viver isso na prática é outra bem diferente. Para mostrar onde a gente costuma errar feio, os textos nos oferecem uma metáfora incrivelmente vívida sobre como entregamos nosso poder. Imagina só ter um boneco voodoo perfeito de si mesmo. Seria uma loucura total pegar esse boneco, jogar no meio de uma rua movimentada para ser chutado e atropelado e ainda torcer para ter um dia bom, não é? Pois é exatamente isso que acontece quando a gente se importa com a opinião de estranhos. A gente joga a mente na rua. Em contraste, adotar a mentalidade anti-marionete significa simplesmente cortar os fios. É decidir de uma vez por todas que a chuva, o trânsito ou um bando de desconhecidos não vão mais ditar nem puxar as cordas das nossas emoções. Seção 4. A pausa entre estímulo. Com o nosso boneco bem protegido, a gente precisa treinar a tática mais crítica nessa jornada estoica. Encontrar aquele milissegundo de espaço para escolher uma reação. O que é realmente fascinante de analisar é exatamente como a mente funciona no momento do impacto. Rola um estímulo, que logo cria uma primeira impressão, e aí rola uma bifurcação. Um caminho é o da mente sendo arrastada pela reação automática, ficar furioso, ir na onda da emoção sem pensar.
Mas o outro caminho é o do distanciamento, é a famosa pausa. É onde a gente identifica essa impressão, coloca ela à prova de forma racional e só então escolhe a melhor resposta possível. A verdadeira liberdade humana mora justamente nessa pequena lacuna psicológica. Mas para conseguir aproveitar essa lacuna, a gente precisa de uma atitude fundamental chamada prosoche. Em termos práticos, atenção plena o tempo todo. É uma autoconsciência que nunca dorme, uma vigilância contínua. É preciso estar alerta e desperto para conseguir flagrar aquela primeiríssima faísca de uma ofensa, bem antes que ela vire um incêndio incontrolável e automático de raiva. Seção 5. Estratégias de remoção do ferrão. Beleza, com a pausa devidamente dominada, chegou a hora de sair da teoria e ir direto para o campo de batalha. É exatamente naquele milissegundo de pausa que a gente aplica táticas para neutralizar o veneno de um ataque. Pense nisso como verificações mentais rápidas. Primeiro, a ofensa é verdadeira? Se alguém diz algo que é um fato, não faz sentido brigar com a realidade. Segundo, considere a fonte. Quem está falando? Se alguém que não tem sabedoria ou caráter, por que dar peso a essa opinião? Os estoicos recomendam ver a pessoa que ofende quase com compaixão, como se fosse uma criança gigante e teimosa, cega na própria falta de raciocínio. E por último, lembrar que a dor só acontece se a gente aceitar o ataque. O alvo é sempre a verdadeira fonte do ferrão. Epicteto cravou essa ideia de um jeito genial. Basicamente, ele diz que ninguém consegue forçar a mente de outra pessoa a se sentir atacada. A gente tem que colaborar ativamente, a gente tem que assinar o recibo da ofensa, para ela virar realidade. Se a gente simplesmente se recusa a classificar aquele ato como prejudicial, o dano evapora antes mesmo de triscar na gente. Seção 6. Respostas, humor e silêncio. Uma vez que esse ferrão interno foi removido e a mente continua em paz, entramos na fase final do treinamento. Como agir lá fora no mundo real? Quais são os contra-ataques ideais contra quem tenta nos perturbar? O ponto crucial aqui é perceber como cada resposta muda a dinâmica de poder. Pensa comigo. Se a reação for a raiva, a gente abre mão da nossa tranquilidade e de brinde o atacante vence sabendo que apertou os botões certos. Mas olha as alternativas. O humor protege a nossa alegria e ainda desvia o ataque evitando qualquer briga. Já o silêncio total, bom, agir como se a pessoa não estivesse ali constrói uma resiliência absoluta e, paradoxalmente, humilha o ofensor tirando todo o poder que ele achava que tinha. É uma virada de jogo. E não pense que isso é só papo filosófico para ler em livro, não. Isso funcionou na vida real, em situações bem extremas e às vezes até cômicas. A história entrega exemplos incríveis. Catão, o jovem, estava num debate político e sofreu um ataque terrível. Um adversário literalmente cuspiu no rosto dele. Imagina, em vez de partir para a violência, ele calmamente limpou o rosto e soltou uma piada, dizendo para a galera ali em volta que estavam todos muito enganados sobre o cara não saber usar a boca. Um outro exemplo fantástico é o do filósofo Sócrates. Do nada, ele levou um tapa no rosto. A reação? Nada de fúria. Ele só comentou com ótimo humor que era um aborrecimento tremendo a gente nunca saber que dia deve sair de casa usando um capacete. Sêneca bate muito forte nessa tecla. Transformar a indignação ou a fúria em divertimento genuíno não é, nem de longe, um sinal de fraqueza. Na verdade, é o ápice absoluto do controle emocional. Quando a gente escolhe achar graça no absurdo que é o comportamento humano, a gente pega algo que seria frustrante e transforma numa excelente oportunidade para cultivar ainda mais alegria. O que a gente tira de tudo isso é que não devemos olhar para os atritos diários e comentários rudes como grandes desastres, mas como meros treinos de combate. Quando a gente começa a ver a convivência com pessoas difíceis como um ótimo treinamento de paciência, a gente constrói um escudo psicológico formidável. A mente se torna, na prática, virtualmente invencível contra qualquer opinião que venha de fora. E assim chegamos ao fim dessa nossa exploração de hoje. Os antigos deixaram um roteiro incrivelmente claro para uma vida livre do peso das expectativas e dos ataques alheios. A grande reflexão que fica para todos nós é a seguinte: agora que a gente sabe exatamente como o veneno funciona, e melhor ainda, temos o antídoto nas mãos, estamos prontos para aplicá-lo nos nossos desafios reais lá fora. Cortar os fios e retomar o controle da própria mente é possível. Esperamos que esta análise tenha trazido uma perspectiva poderosa sobre como construir a verdadeira imunidade contra ofensas.